vamos lá. Bom, então, continuando nossa conversa sobre a questão dos tecidos de características que a gente chama de tendinoses, né? Que é esse material mais denso, regular, que é um tipo de tecido, um tipo de fibra, que está associado a várias ações de movimento para nós, né? Então, uma questão importante agora nós falarmos, né, da questão do movimento. A gente vem construindo esse conceito de verticalidade, de verticalização, mas a verticalização não acontece por um impulso divino, né? Não é alguma coisa que a gente fica em pé por um ato humano só, né? Isso a gente até conversou, falamos um pouquinho sobre o Mogli, né? Sobre as crianças lobos, meninos lobo, né? Que inclusive tem modificações estruturais, porque ficam boa parte da sua vida em quadrupedia quando são muito infantes. O que mostra que a bipedia é também uma ação social humana, né? Tem uma organização tecidual, mas ficar em pé, ficar na relação em pé, é também um traço de cultura junto. Não são separados, né? E por mais que a gente tenha a estrutura para ficar na verticalidade, a verticalidade também se constrói. Isso é importante. Quer dizer, a perda da verticalidade, por N motivos, também é uma perda desse tipo de relação social e esse evento com a gravidade. Então, se a gravidade está associada, né, à organização dos tecidos do corpo, a relação, o afeto também. Então, a verticalidade ela tem dois caminhos, né? O caminho da relação do afeto e também o caminho da construção de um corpo que lida com uma estrutura que faz uma ação ascendente. Então, como eu já falei, não é uma questão de postura, de ficar bacana, né? A posição da verticalização ela é um instrumento de movimento, é um instrumento de forma de fala, de raciocínio, de instrumentalização do próprio corpo, tá certo? Então, é uma coisa aprendida também, assim como falar, assim como organizar o pensamento lógico e assim por diante. São coisas construídas também. Desse ponto de vista, então, vamos começar com uma coisa mais estrutural. Quem me conhece sabe que eu gosto dessa questão da anatomia, do pensamento estruturalista, por uma questão de afirmar a posição do corpo enquanto um órgão existente. É uma posição minha, né? E essa posição, a partir daí, então, eu desenvolvo uma série de reflexões e de trabalhos. Então, existe, né, para ficar em pé, uma unidade que a gente chama, que é essa unidade músculo-esquelética, mas músculo-tendínea, ou miofáscia também, são vários nomes para várias construções, onde você vai ter a fibra muscular, né, a célula muscular, relacionada à estrutura do tecido conjuntivo. E é o modo como esse tecido conjuntivo e esses músculos estão organizados cria um tipo de ação preferencial. É isso que a gente tem falado, né? Então, uma das ações, né, quando existe uma contração muscular, o que acontece? Existe a capacidade do movimento, mas o movimento também está relacionado às questões articulares. Tá certo? Se nós não tivéssemos articulação, nós seríamos como uma árvore, faríamos força e ficaríamos no lugar. Quer dizer, a articulação permite o desmembramento dessa força em várias forças, em variações tensionais, em variações de mobilidade. Isso é super importante. Então, a contração muscular é uma ação, porém, as estruturas faciais, tendões, ligamentos, levam a gente ao movimento, né? E esse movimento, então, passa por áreas de menor tensão contrátil e maior tensão elástica. Essa variação entre a contração e a tensão elástica, que a gente vai chamar de flexibilidade, e em alguns casos pode chamar também de elasticidade. Então, a flexibilidade é aquilo que pode se flexionar uma coisa sobre a outra. A elasticidade é uma dimensão de rigidez de um tecido, ou seja, se você estica esse tecido, ele é capaz de encolher. O flexível, não. O flexível é outra coisa. Uma articulação, ela pode fletir, e do outro lado ela vai ter um estiramento, ela vai esticar. Esse esticar-se a gente vai chamar de elasticidade. Então,
através da articulação, através das mobilidades dos tecidos elásticos, existe uma coisa que é a transmissão de força. Então, os músculos, né, os músculos, ao serem ativados, eles contraem, e essa contração, dessas sequências de contração, desse campo, né, de células musculares, fazem com que a força seja ela contrai, com isso ela traciona o tecido conjuntivo, que então transmite a força adiante. Então, o tecido conjuntivo é como se fosse, às vezes a gente compara com uma corda, quer dizer, você, para puxar alguma coisa, você amarra a corda, você é o músculo e a corda é o tendão. E quando você puxa essa corda, quer dizer, você faz a força, você estica a corda e a corda puxa outra coisa. Ou seja, a força é transmitida por essa estrutura. Então, não é o músculo que traz o peso. Quem traz o peso é o tendão, ou essa estrutura mais rígida. Então, a gente está, né, querendo entender cada vez mais esse complexo, né, que são essas estruturas de tecido denso, que tem essas linhas assim em paralelo, né, que são em ondulações. Isso é, lógico, isso é um corte de um casco de árvore, mas eles têm esses desenhos em ondas, que é assim que o colágeno, né, existe em nós, e conforme se você estica essas ondas, elas recolhem de novo, e esse é o movimento que os tecidos paralelos em ondas podem, então, fazer uma resistência à contração muscular e daí carregar o movimento para frente. Isso é super importante. Então, na semana passada, a gente falou, né, dessa estrutura aqui, mais plana, que é um tipo de tendão também, porque o tendão não é só aquele afunilado, e essa estrutura plana tem tecidos, músculos que são planos também. E a força, então, é transmitida de múltiplos caminhos, são multivetoriais, são muitos movimentos. É por isso que eu posso inclinar, ir para frente, na diagonal, estender, fazer curvas, giros com o tronco, né? Porque esse tecido permite uma variabilidade grande de posições. E hoje, em particular, a gente vai falar, então, mais dessa estrutura. Então, a gente está vendo aqui, eu vou falar em particular do tendão de calcâneo, mais conhecido como tendão de Aquiles, né? E esse aqui é um pé humano, esse aqui é um pé de um primata, né? Nossos primos mais próximos, né? Mas o que a gente nota aqui de diferença? Que eles têm uma construção de material muscular muito maior, né, em relação ao tendão do que nós. Nós temos uma relação de músculo e tendão diferente. Basicamente, a gente, olhando aqui, a gente pode dizer que 50% tem estruturas tendinosas e a outra é muscular, e aqui a gente tem quase 80%, um pouquinho mais de estruturas musculares e aqui mais de estruturas de tecido conjuntivo. Ora, quando se começou a olhar isso, né, a gente também entendeu que ele precisa usar muito mais força para se locomover, né? Então, ele consegue uma força muito grande pela quantidade de fibras que ele tem, porém, ele tem que gastar muito mais energia para fazer um movimento. E em nós, né, a gente vai fazer uma certa quantidade de força, mas o tendão vai ajudar a gente a fazer o resto da força. Isso quer dizer que a gente consegue, nesse sentido, economizar mais energia, né? E também pode, eventualmente, aumentar a quantidade de esforço que a gente pode fazer por tempo. Então, ele vai fazer mais força, mas em menos tempo. A gente pode manter uma força que pode ser, que é inclusive menor, mas por muito mais tempo. Isso nos tornou caminhantes, né? Essa é uma das explicações por que a gente pode caminhar tanto, né? E eles têm que caminhar menos, porque têm que descansar mais vezes. E isso, em tese, está muito relacionado a essa estrutura, né, que são essas linhas de convergência das estruturas que nascem dentro da estrutura muscular, que já são uma composição, e vão se transformando nas estruturas tendinosas. Então, qual é o assunto que é importante aqui, né? A fadiga muscular, ela pode influenciar no resultado das práticas de força. Ou seja, quando eu vou fazer força, se eu uso só material muscular, eu tenho uma fadiga mais rápida. Eu posso ter um ganho, mas eu tenho também uma fadiga. Isso influencia o meu jeito de pensar o meu treinamento.
Então, a partida da conversa é quando um músculo contrai, ele gera uma força, mas também gera uma rigidez. Ou seja, conforme o músculo contrai, isso aqui fica rígido. Então, ele faz força para dentro e isso aqui faz força para puxar de volta. E esse jogo de oposição gera em nós a transmissão de força e movimento. Então, em cada contração, ocorre uma retração do tecido tendinoso, que vai primeiro alongar e depois encurtar. E isso é a base com que a gente usa para a gente poder caminhar. A gente não caminha porque tem músculo, a gente caminha porque esse jogo de tensão é importante. Isso contrai em uma direção, isso em outra, isso cria um elástico e cria uma coisa que é um impulso. Então, não é só a contração muscular que valida o movimento, mas a presença desse tecido de características elásticas e também flexíveis, né? E é o que eu falei, a relação entre o comprimento do músculo e o tendão estabelece a quantidade de força e também a quantidade de energia que eu vou gastar. Certo, gente? Certo? Então, a gente vai falar um tiquinho sobre o tendão de Aquiles, né? O Aquiles, ou aquele tendão de calcâneo, o Aquiles, a gente conhece, né, das histórias, que ele tem que ver com a nossa postura bípede também. Ele facilita a gente ficar em pé. Quando você secciona esse tecido, você tende a não conseguir ficar mais em pé. Porque, do ponto de vista do tecido conjuntivo, ele é um elemento relacionado às estruturas de cima, ou seja, ele carrega a força desses músculos, que são facilitadores da verticalidade, né? Mas também essa força sobe pelo corpo até a cabeça. E parte dessa força desce para a sola dos pés. Quem trabalha comigo, olha lá onde eu ponho a bolinha, né? Tá vendo? Aqui está o tendão, uma parte dessa estrutura tendinosa ali da face crural desce, olha lá, aqui, ó, a face aqui, ó, né? E a força vai lá para a face plantar. Então, a face plantar e o tendão de Aquiles, depois aquela face tóraco-lombar do encontro passado, formam uma cadeia de eventos que ajuda a gente a ficar em pé. Então, a caminhada passa, sim, por essa continuidade de estruturas, né? E que a gente vê que elas existem, ela não é só o ato de ficar em pé, existe uma força que faz e facilita que o movimento transite de um ponto para outro, e então aquelas tais contrações musculares se associam, e aí a gente vai ter a experiência de equilíbrio, desequilíbrio e assim por diante. E junto com isso a noção de força. Agora, o que é super importante aqui nessa para a gente terminar, né? Cada vez mais a gente está falando dessas estruturas, de como aqui a face crural, como elas são super vascularizadas, coisas que a gente falava muito pouco da importância, mas esses microvacúolos, né? Esses microvasos, não vacúolos, microvasos, são parte dessa estrutura tendinosa aqui, são parte do comportamento dessa estrutura, da saúde desse movimento. Então, sempre a gente vai pensar, no final de uma aula, né, fazer uma massagem aqui para ajudar e facilitar que a circulação ela volte a ficar mais fluida aqui, uma vez que durante o movimento isso tende, né, a perder possibilidade de movimento vascular em função dessa tensão do movimento, que ele vai espremendo os vasos e diminuindo, digamos, a distribuição desses líquidos que são nutricionais, que essa que é a importância, quer dizer, um vaso ele é importante porque ele é nutritivo, né? Ele leva a nutrição e depois tem que ver também com outras questões, como processos de imunológico, restauração, reabilitação e assim por diante. Mas aqui a gente vê, né, como é importante a gente reconhecer que existe uma vascularização em grande parte dessas estruturas mais miotendinosas e menos aqui embaixo na linha tendinosa aqui baixa. Mas isso aqui é bastante vascularizado e a gente precisa fazer uma atividade aqui para poder melhorar o movimento e a restauração, né, a regeneração tecidual. Bom, essa é só uma parte das aulas que eu dou no Fascial Fitness, então, de novo, né, para quem tiver com vontade, nós vamos ter agora em março o nosso Fascial Fitness Trainer, onde a gente vai conversando sobre esses temas,
né? Em cada um deles, em particular, a gente toma bastante tempo para analisar, estudar anatomia, estudar movimento, entender como é que se faz movimento com programas de aulas práticas associadas, né? E cada um deles, então, tem características muito particulares, tá bom? Então, vamos para a nossa aula um pouco mais prática. Eu vou dar um pin, porque aí as pessoas podem me ver por lá, né? Eu não sei qual que é, eu acho que eu vou virar vocês e vou fazer assim, porque aí vocês também, creio eu, vão poder assistir. Acho que melhor, não tenho certeza. E agora, gente? Eu estou um pouco... Peraí, como é que faz aqui? Como é que faz aqui? Acho que sim, né? Ok. Será que vocês estão me vendo bem? Um pouco aqui, se vai facilitar. Se não der, eu acho que eu vou voltar ao sistema tradicional. Ah, já sei o que eu tenho que fazer, que é isso aqui. Será que deu certo? Não, é só inverter a câmera, né? Estou fazendo um... Esse é meu lado lusitano, que está um pouco mais disponível no momento. Não, agora você inverte a câmera. Isso. Tudo bem aí, gente? Opa! E aí nós fazemos a aula, vocês vão me ver, acho que está tudo certinho aqui agora. Ok? Pronto, assim, ó. Eu acho que estamos todos... Deixa eu abrir aqui. Pronto, acho que está bem legal. Então, o que vocês precisam para quem quiser fazer a aula? Uma bolinha, um elástico e depois a gente vai fazer uma série de movimentos. Quem não tiver a bolinha, pode fazer no chão sem bolinha mesmo. Fica super à vontade. Nós vamos construindo aqui o trabalho junto com vocês. Legal? Beleza? Deixa eu ver se vocês me veem. Ok. A famosa bolinha de sola do pé. Okay? Então, primeiro, lembrando aquilo que eu mostrei um pouquinho lá da face plantar, né? Que a gente já sempre trabalha. E olha a linha de calcânio. Eu quero traçar a bolinha um pouquinho mais perto lá do calcanhar. Então, eu faço o movimento até a linha final do calcanhar, até próximo da curvatura mesmo. E vou fazer esse movimento aqui com o pé. Ó. Já vou começar a trabalhar ali na crura da perna, já começando a associar o movimento do pé junto com a estrutura aqui da minha perna. Trocou? Começa primeiro lá na raiz dos dedos, vai levando a bolinha até a linha de calcanhar e depois a gente vai fazer um movimento de flexão, extensão ou de dorsiflexão e flexão plantar, né? Ativando aí o seu calcânio junto com os seus dedos. Ok? Muito bem. Pode deixar a bolinha ali de lado. Olha só, vocês podem fazer sem o elástico hoje, não tem problema, mas o conceito está aqui. Nós vamos pisar aqui sobre o elástico de tal forma que depois eu vou fazer um movimento de afastar os pés, então eu tenho uma tensão para criar um movimento para fora, já para ativar um pouquinho aqui o lado da perna, e vou cruzar o elástico aqui na frente, de tal forma que ele venha aqui no centro do corpo, ok? Isso aí. E nós vamos fazer esse movimento juntando como se fosse um grande espreguiçamento e volta, 1, e abre 2, isso. E 3, leva os braços lá para cima e faz agora, afasta um pouquinho mais os seus pés. E 4, e 5, e 6, agora flexiona a perna, junta os braços e sobe 1, olha lá para cima. E 2, enrola seu braço. E 3, subiu. Leva, leva, leva. 4, desceu. E 5, subiu. E 6, última vez. E 7. E agora gira. Esse braço puxa, esse braço empurra.
Isso, leva o quadril para frente. 1, 2, 3, 4. Do outro lado, a mesma coisa. E 1, 2, 3, 4. Só mais uma vez de cada lado. Quadril de frente, 1, 2, 3, 4. Esse braço para trás, esse para frente. 1, 2, 3, 4. Excelente. Um pé só. Isso. Cruza. Aí. Afasta. Isso. Afasta o pé. 1 e puxa. 1, 2 e puxa. 1, 3 e puxa. 4. É simples. É só para sentir a tensão. 6 e puxa. 7 e puxa. Mantém os braços afastados. E puxa. 9 e puxa. 10 e puxa. Trocou. Isso é só o aquecimento, gente. O famoso warm-up. Aí, abriu e puxa 1 e volta. 1, 2 e volta. 3 e volta. 4 e volta. 5 e volta. 6 e volta. 7 e volta. Última vez, 8. E volta. Excelente. Muito bom. Deixa o elástico aí de lado. Então, agora vamos completar o trabalho de apoio de pé e tronco. Entra na posição de salto. Isso. Leva os seus braços para trás. Isso. Estende a perna. Tronco lá na frente. E flexiona o braço lá. Estende lá na frente. 1 e 2. 3 e 4. 5 e 6. 7 e 8. 9. Inspire 10, ó. Isso. E balança 1. 1, 2. Vai até contrair o glúteo. E 1. Abre tudo. Trabalha, acopla lá o tendão de Aquiles na sua perna. E 2. E 3. Isso. Tendão de Aquiles. Faça a torque lombar. Lá. 1. Puxou ele. 1. E vai. E 2. E vai. E 3. E vai. E 4. Junta as escápulas. E agora força aqui no peitoral. Abraça uma bola. E 5 atrás. Aperta a bola. E 6. E 7. E 8. E 9. E 10. Excelente. Muito bem, gente. Então, subiu na ponta do pé 1. Subiu 2. Subiu 3. Subiu 4. Subiu, fica lá em cima. E 6. 7. Se empurra. 8. 9. 10. Firma o hálux. Ó, lado, hálux. 2. A força vai sair pelo meio. 3. Desce pelo lado. Sobe pelo meio. E 1, 2, 3, 4, e 5, 6, 7, 8. Se empurra. 9, 10. O ombro. 1, 2. Cria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ótimo. Solta um pouquinho. Isso. Um pouco mais. Só vai batendo o calcanhar, mas firma a ponta do pé igual fez agora. Só que você vai fazer um pouco mais de tensão no calcanhar agora. Só o calcanhar primeiro. E vai inclinar o tronco para frente um pouquinho. Leva o movimento para trás.
de tal forma que você está se jogando para cima e para frente. 1, 2, 3, 4, isso, 5, 6, isso aí, 7, 8, aí, descansa, não relax. Então, vamos lá. Então, a gente deu uma aquecidinha, fizemos face plantar, fizemos toda a estrutura posterior, incluiu braço e tronco, fizemos com giros, todos os movimentos de superfície. Está um pouco mais específico na sola do pé calcanhar. Então, agora nós vamos entrar com uma passada. Só esse movimento. 1. Mais nada. 2. Eu quero que você feche bem o calcanhar aqui atrás. 3. 4. Para e volta. 5. Para e volta. 6. Para e volta. 7. Para e volta. 8. Volta. Olha agora o pé. 1. Volta. 2. Volta. Para frente e para trás. 3. Volta. 4. Volta. Agora eu vou subir na ponta do pé do chão. 6. 1. Vai. 1. Vai. 1. Vai. 1. Vai. Empurra. Aê. Muito bem. Fizemos um lado. Vamos fazer o outro. E 1. Para. 2. Para. 3. Para. 4. Para. 5. Agora joga o pé para trás. Aí 1. Isso. 2. Parou. 3. Para. 4. Para. 5. Sobe na ponta do pé. E 1. Isso. 2. Vai. 3. Vai. 4. Vai. Braço. E 5. Aê. Descansa um pouquinho. Agora, hein? Tem um kick. Chutou 1. E volta. E 1. E volta. E 1. E volta. E 1. E volta. Sobe lá na ponta do pé. E 1. E volta. E 1. E volta. Último. E 1. E volta. Aí, descansar. Relaxa um pouquinho. Do outro lado, hein? Vamos lá. E 1. Chutar. E 2. Chutar. E 3. Chutar. E 4. Chutar. Sobe lá na ponta do pé. 5. Chutar. E 6. Chutar. E 7. Chutar. E 8. Chutar. Aí. Soltar. Então, último exercício. Vamos lá, hein? Faz o chute, cai no afundo. E 1, CC1, 2, 3. Aê! Do outro lado, e 1, chutou 1, 2, 3. Voltou. Vamos descer agora mais devagar ainda. E 1, desceu. 1, 2, subiu. E 1, 2, subiu. Mais uma vez. 1, 2, subiu. Aí do outro lado. E 1, afundou. Caiu lá na frente. 1, 2, subiu. E 1, 2, subiu.
E 1, 2, subiu. Aê, gente. Solta. Isso aí. Mão no quadril. E 1. Isso. 2. Subiu. 3. Subiu. E agora nós vamos fazer um pequeno salto. 1. 2. 3. 4. 5. Isso, mão no quadril. 6. Deixa o pé trabalhar. 7. 8. E 9. Aê. Solta. Muito bem, afastou. Isso, senta lá atrás. Ponta do pé. Leva essa mão lá embaixo. Leva a outra. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. Do outro lado. Senta lá atrás. Ponta do pé. Fica lá. 1, 2, 3, 4. Outra mão. 5, 6, 7, 8. Subiu. Juntou. Leva a mão atrás, até o tornozelo. Arrasta a pele para cima. Leva a mão. Passa lá pelo calcânio. Abraça a pele e puxa. 2. Mais uma vez. Isso. Vai. Puxa. Isso. Põe as suas... Pode flexionar as pernas. Põe as duas mãos sobre os pés. E empurra. Deixa o peso do corpo empurrar. Fazer pressão no dorso do pé. Fica aí. Isso, pressiona. Isso, mão direita lá no tornozelo do pé esquerdo. Estende essa perna. Olha lá para cima. Abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desceu. Mão esquerda no tornozelo direito. Estende a perna direita. Olha lá para cima. Abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desceu. Subiu. Junta os pés. Aí afasta. Isso. Junta de novo. Aí afasta, vira os pés para fora. Faz o movimento para dentro. Mais pressão no dedão. Pressão no dedinho. Dedão. Fecha a força mais interna na coxa. Para trás. Para dentro. Pressiona o hálux, pressiona o dedão no chão. E agora vira a força para fora. E vira para dentro. Isso. Faz assim com o pé. E agora faz assim com o pé. Isso, mais dedinho, mais o lado lateral mesmo. Aí. Roda, roda, roda. Puxou. Isso. Aí. Relaxa. E tá ótimo.